Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 3 de novembro, que é o dia 307. Vamos continuar em Ezequiel, capítulo 7, versículo 1 até o capítulo 9, versículo 11. Então recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, assim diz o Senhor soberano a Israel. Chegou o fim. Para onde quer que vocês olhem, norte, sul, leste ou oeste, sua terra está acabada. Não resta esperança, pois lançarei minha ira contra vocês. Eu os chamarei para prestar contas de todos os seus pecados detestáveis. Não os pouparei nem terei piedade. Darei a vocês o que merecem por todos os seus pecados detestáveis. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano. Desgraça após desgraça se aproxima. Chegou o fim, finalmente chegou. Sua condenação os espera, ó povo de Israel, já amanhece o dia de sua destruição. Chegou a hora, o tempo de aflição está próximo. Nos montes se ouvem gritos de angústia e não de alegria. Em breve derramarei sobre vocês minha fúria, e contra vocês lançarei minha ira. Eu os chamarei para prestar contas de todos os seus pecados detestáveis. Não os pouparei nem terei piedade. Darei a vocês o que merecem por todos os seus pecados detestáveis. Então saberão que eu, o Senhor, os feri. O dia do juízo chegou, sua destruição espera. A vara da perversidade brotou, sim, o orgulho do povo floresceu. Sua violência se transformou numa vara que o castigará por sua maldade. Nenhum dos orgulhosos sobreviverá, toda a riqueza e prestígio desaparecerão. Sim, chegou a hora, este é o dia, que os compradores não se alegrem, nem os vendedores se entristeçam, pois todos eles cairão sob a minha ira ardente. Ainda que os comerciantes sobrevivam, jamais voltarão a seus negócios, pois a profecia contra o povo não mudará. Ninguém cuja vida é corrompida pelo pecado se recuperará. A trombeta convoca o exército, mas ninguém sai para guerrear, pois minha fúria está contra todos eles. Fora da cidade a guerra, dentro dela doença e fome. Quem estiver fora dos muros será morto pela espada do inimigo. Quem estiver dentro da cidade morrerá de fome e de doença. Os sobreviventes que fugirem para os montes gemerão como pombas por causa de seus pecados. Suas mãos ficarão fracas e seus joelhos frouxos como água. De pano, de saco se vestirão e ficarão cobertos de horror. Rasparão a cabeça em sinal de tristeza e remorso. Jogarão seu dinheiro na rua. O lançarão fora como se fossem lixo. Seu ouro e sua prata não o salvarão. No dia da ira do Senhor, não os saciarão nem os alimentarão, pois sua ganância só os faz tropeçar. Tinha orgulho de suas lindas joias, e com elas fizeram ídolos detestáveis e imagens repugnantes. Por isso farei que todas as suas riquezas se tornem repulsivas para eles, e as entregarei como despojo a estrangeiros, as nações perversas, e elas as profanarão. Desviarei deles meu olhar quando os ladrões invadirem e profanarem minha terra preciosa. Preparem correntes para meu povo, pois o sangue de crimes terríveis cobre a terra. Jerusalém está cheia de violência. Trarei as nações mais cruéis para ocuparem suas casas. Acabarei com o orgulho dos poderosos e profanarei seus santuários. O terror tomará conta do povo, buscarão a paz, mas não a encontrarão. Virá uma calamidade após a outra, um rumor após o outro. Buscarão sem sucesso uma visão dos profetas, não receberão ensinamentos dos sacerdotes nem conselhos das autoridades. O rei e o príncipe ficarão desamparados e chorarão de desespero. As mãos do povo tremerão de medo, trarei sobre eles o mal que fizeram um aos outros. Receberão o castigo que tanto merece. Então saberão que eu sou o Senhor. Em 17 de setembro, no 6º ano do exílio do rei Joaquim, enquanto as autoridades de Judá estavam em minha casa, a mão do Senhor soberano veio sobre mim. Vi uma figura semelhante a um homem, da cintura para baixo
Parecia uma chama ardente, da cintura para cima tinha aparência de âmbar reluzente. Ele estendeu algo que parecia uma mão e me pegou pelos cabelos. Então o Espírito me elevou entre a terra e o céu e me transportou para Jerusalém, numa visão dada por Deus. Fui levado à porta norte do pátio interno do templo, onde havia um ídolo que provocou o ciúme do Senhor. De repente estava ali a glória do Deus de Israel, como eu tinha visto antes do vale. Então o Senhor me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o norte e ali, perto da entrada da porta, junto ao altar, estava o ídolo que havia provocado o ciúme do Senhor. Filho do homem, disse ele, você vê o que estão fazendo? Vê os pecados detestáveis que o povo de Israel comete para me afastar de meu templo? Venham, e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que este. Então ele me levou à porta do pátio do templo, onde vi um buraco no muro. Disse-me: Agora, filho do homem, cave no muro. Cavei no muro e encontrei uma passagem escondida. Entre, disse ele, e veja os pecados perversos e detestáveis que cometem ali. Entrei e vi as paredes cobertas de desenhos de todas as espécies de animal que rasteja e de criaturas detestáveis. Também vi diversos ídolos adorados pelos israelitas. Estava ali 70 autoridades de Israel, e no meio estava Jazanias, filho de Safã. Cada um deles segurava um incensário, do qual subia uma nuvem de incenso. Então o Senhor me disse: Filho do homem, você vê que as autoridades de Israel fazem com seus ídolos em salas escuras? Dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor nos abandonou nossa terra. E acrescentou: Venha, e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que estes. Em seguida levou-me até a porta do norte do templo do Senhor, onde algumas mulheres estavam sentadas chorando pelo deus Tamuz, filho do homem. Você vê isso? Ele perguntou. Venha e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que estes. Em seguida levou-me para o pátio interno do templo do Senhor. Na entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia cerca de 25 homens com as costas para o templo do Senhor. Estavam voltados para o leste, prostrados no chão e adoravam o sol. Filho do homem, você vê isso? Perguntou ele. Será que não significa nada para o povo de Judá cometer esses pecados detestáveis que levam a nação inteira à violência, que a fazem zombar de mim e provocam minha ira? Por isso responderei com fúria, não os pouparei, nem terei piedade. Mesmo que clamem bem alto, não os ouvirei. Então o Senhor disse em alta voz: Tragam os homens escolhidos para castigar a cidade. Digam-lhes que venham com suas armas de destruição. Logo surgiram 6 homens vindos da porta superior, voltada para o norte, e cada um tinha na mão uma arma mortal. Estava com eles um homem vestido de linho que levava na cintura um estojo com material de escrever. Todos entraram no pátio do templo e ficaram junto ao altar de bronze. Então a glória de Deus de Israel se levantou do meio dos querubins onde havia estado e se moveu para a entrada do templo. O Senhor chamou o homem vestido de linho que carregava o estojo com material de escrever e lhe disse: Ande pelas ruas de Jerusalém e ponha um sinal na testa de todos que choram e gemem por causa dos pecados detestáveis cometidos em sua cidade. Em seguida ouvi o Senhor dizer aos outros homens: Sigam-no pela cidade e matem todos cuja testa não estiver marcada. Não mostrem compaixão nem tenham piedade. Matem todos os idosos e jovens, meninas, mulheres e crianças pequenas. Mas não toquem naqueles que tiverem o sinal. Comecem aqui mesmo no templo. E eles começaram pelos 70 líderes na entrada do templo. Profanem o templo, o Senhor ordenou. Encham seus pátios de cadáveres, vão. Então eles saíram e começaram a matança em toda a cidade. Enquanto isso, fiquei sozinho, prostrei-me com o rosto no chão e clamei: Ó Senhor soberano, acaso tua fúria contra Jerusalém exterminará todos que restam em Israel? Então ele me disse: Os pecadores do povo de Israel e de Judá são muito grandes. Toda a terra se encheu de homicídio, a cidade está repleta de injustiça. Eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor nos abandonou nossa terra.
Por isso não os pouparei, nem terei piedade deles. Eu lhes darei o que merecem por tudo o que fizeram. Então um homem vestido de linho, que carregava o estojo com material de escrever, voltou para relatar: fiz o que ordenaste. E agora vamos continuar no Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 5, versículo de 1 a 14. Todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume uma posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo: Você é meu filho, hoje eu o gerei. E em outra passagem diz: Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu oração e súplica em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. E agora vamos continuar em Salmos, capítulo 105, versículo de 1 a 15. Deem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele. Falem a todos de suas maravilhas, exultem em seu santo nome. Alegrem-se todos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e sua força. Busquem sua presença continuamente. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos de seu servo Abraão, descendentes de Jacó e seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, vemos sua justiça em toda parte. Ele é fiel à sua aliança para sempre, ao compromisso que firmou com 1000 gerações. É a aliança que fez em Abraão, o juramento que fez a Isaque. Ele a confirmou a Jacó por decreto, ao povo de Israel como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã como a porção de sua herança. Assim declarou quando eles ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro. E, no entanto, não permitiu que ninguém os oprimisse. E em seu favor repreendeu reis: não toquem em meu povo escolhido, não façam mal a meus profetas. E agora em Provérbios, capítulo 26, versículo 28. A língua mentirosa odeia suas vítimas. Palavras bajuladoras causam ruína. Até amanhã, no dia 308.